Olá, queridos irmãos e irmãs. No domingo passado, nós estivemos aqui refletindo sobre o Setembro Amarelo, refletindo sobre as necessidades e a grande demanda que sempre houve e continuará havendo pela escuta do outro, pela necessidade de sermos ouvidos. E eu espero que esse estudo tenha feito muito bem a você. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o outono da vida, falando um pouquinho sobre o papel do idoso, sobre a necessidade da pessoa idosa e já cumprimentando cada um de vocês, de nós, né, pelo dia 1º de outubro, que é o dia da pessoa idosa no Brasil. Então, queridos, muito obrigado pela sua presença e que você também possa, através do Salmo 71, tirar uma grande lição para o seu coração. Seja você um idoso, uma idosa, ou seja você que esteja ligado de alguma forma, como todos nós, a alguém idoso. E que isso possa fortalecer e alegrar o seu coração. Esteja conosco e depois encaminhe esse vídeo, né, para quem precisa ouvir essas palavras da Bíblia a respeito dessa época tão importante que é a terceira idade, como é chamada atualmente. Aliás, eles já estão percebendo que essa expressão não é muito adequada, né? Então, as necessidades da pessoa idosa, vamos dizer assim. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Grande Deus, eterno Pai, nessa manhã nós estamos clamando a Tua bênção para o nosso momento de reflexão. Abençoe cada um de nós, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. O outono da vida. O que seria o outono da vida? O outono da vida é tempo de renovação, de mudanças, de se reinventar. Também é tempo de gratidão, de refletir sobre os seus esforços e agradecer pelos frutos que você está colhendo agora. Há um blog chamado Mulher Cristã, da CPAD, e nele eu encontrei um texto de Elaine Cruz que eu gostei muito e quero compartilhar com vocês alguns trechos. Nas estações do ano da nossa vida, o verão é a nossa infância. A primavera é a nossa adolescência e juventude. E a vida adulta se constitui nosso outono. Para a maioria das pessoas para quem eu falo, nós estamos vivendo no outono da vida. Para alguns de nós já estamos quase passando para a nova estação. Mas vamos pensar um pouquinho no que estamos fazendo no outono da nossa vida, especialmente para nós que vamos daqui a pouco ou já estamos transitando para a nova estação. Depois dos esperados anos de alegria e contentamento da infância, bem como dos anos das principais escolhas sentimentais e profissionais, nós iniciamos uma nova estação. Na nossa vida, essa é a estação mais longa. Ela começa no meio dos nossos 20 anos e dura cerca de 40 anos. É a estação em que frutificamos, inaugurando famílias, vida profissional e ministerial. É quando nos tornamos pais responsáveis por administrar outras vidas e organizar o nosso cotidiano e nossos relacionamentos. Dentre as estações delineadas por Deus, ela diz, o outono é a estação de dias limpos, com chuvas ocasionais e céu alaranjado. É a estação dos frutos, onde ocorre redução dos raios solares, instabilidade térmica, com alguns nevoeiros e ventania, em que as folhas ficam coloridas e caem com leveza das árvores para enfeitar o chão das ruas e bosques. No outono da vida, nós precisamos aprender, diz ela, a gostar do cheiro da terra molhada pela chuva e valorizar os tons coloridos das árvores. E claro, vamos apreciar sem pressa os frutos diversos e saborosos dessa longa estação. Mesmo que as folhas caem, vamos deixar que elas embelezem nosso chão, nos apontando o mosaico colorido que Deus planejou para nós. Olha que interessante esse texto poético, né, da Elaine. Então, que Deus possa estar colocando no seu coração esse colorido que Ele dá às nossas vidas em qualquer estação que nós estejamos vivendo, e especialmente para nós que já entramos, né, na próxima estação da nossa vida
e outros que ainda estão completando a estação outonal. É claro que nós cristãos queremos encontrar na Bíblia base e orientações para todas as fases que estamos vivenciando. E, ao se referirem às pessoas de idade, as diferentes versões das Escrituras Sagradas usam um vocabulário enorme, desde a palavra idoso, ancião, o bem velho, o muito velho, o encanecido, o indivíduo de cabelos brancos e os anciãos de venerandas cãs, como a gente encontra lá em Jó 15, 10. Cãs, para aquelas pessoas, né, que não entendem essa expressão, se referem à cabeleira branca do idoso, né, causado por uma forma natural do envelhecimento. Aí nós encontramos essas expressões até as mais generosas, como o entrado em dias, o adiantado em anos, os avançados em idade. A expressão moderna terceira idade, que, como eu disse no início, já está praticamente sendo abandonada, não se usa nenhuma vez na Bíblia. A Bíblia alimenta e estimula o respeito pelos mais velhos. Basta considerar os seguintes textos. Uma das leis dadas a Israel por intermédio de Moisés diz: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. Está lá em Levíticos 19:32. Paulo, sem dúvida, tinha isso em mente quando instruiu a Timóteo: não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. 1 Timóteo 5:1. E um dado interessante, né, que a gente encontra lá em número 8, 24 a 26, que diz que o tempo de serviço pesado dos levitas era apenas de 25 anos, dos 25 aos 50 anos de idade. A partir disso, haveria a aposentadoria compulsória, e aí eles poderiam ajudar os mais novos no trabalho mais leve. Então, sempre Deus se preocupou, né, com as pessoas idosas. Na palavra de Deus está registrado. Das 6 pessoas mais envolvidas com o nascimento de Jesus, 3 eram idosas, que é Zacarias, Isabel, que também teve um filho na sua velhice, e Ana, a profetisa. Isso está registrado em Lucas 1 e 2. É muito provável que Simeão, o homem que tomou nos braços o Senhor ainda bebê, fosse um idoso à espera da morte. Lucas 2. As Escrituras também, elas fazem questão de mencionar a idade daqueles que morrem em adiantada velhice. E pela Bíblia, pelo registro bíblico, o homem que mais viveu sobre a terra se chamava Matusalém, e ele faleceu aos 969 anos. Aqui fica a polêmica, né, de como eram contados esses anos. Noé morreu aos 950 anos. Abraão, que já está bem distante de Noé, né, aos 175. Moisés aos 120. Davi aos 70, etc. Esses registros também são muito bons para a gente refletir um pouco sobre essas pessoas, né, que morreram já também, vivenciando muito da vida aqui na Terra. Mas saber envelhecer é uma arte, não é, queridos? Envelhecer é para todos, mas saber envelhecer, no entanto, é só para os sábios. Os problemas mais básicos da velhice em todas as épocas e culturas impõem-nos, a todos nós individualmente, a necessidade de, ao longo da vida, adquirirmos sabedoria para viver na terceira idade, né? Já dizia o poeta Roberto Carlos, é preciso saber viver. Salomão disse assim em Eclesiastes 12, de 1 a 7, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Sendo de outra forma que não a proposta por Salomão, como lidar com a fraqueza, as dificuldades e a solidão que se despejam sobre as pessoas idosas? Hoje nós precisamos aprender com Davi a arte de envelhecer conforme está no Salmo 71. Naturalmente que os salmos são riquíssimos em expressões
e reflexões sobre a pessoa idosa, né, e como a sua maneira de viver mais adequada diante do Senhor. Mas nós vemos no Salmo 71 uma oração do idoso. Em muitas versões o título deste salmo, que no original não tinham títulos, né? Oração do idoso. Por exemplo, no versículo 9, quando ele diz: não me rejeites agora em minha velhice, não me abandones quando me faltam as forças. E no 18, não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Então esse salmo é uma oração, é a oração de um idoso que estava sofrendo. O idoso parece ter sido o próprio Davi. A fraqueza da velhice, a perseguição dos inimigos e a solidão colocaram o homem segundo o coração de Deus de joelhos, suplicando graça e misericórdia ao Senhor. A Bíblia é fantástica, pois não se esquiva dos problemas reais da vida. Nesse salmo, por exemplo, aprendemos que para envelhecer com sabedoria, precisaremos ter simultaneamente os olhos fixos em 4 direções específicas: os problemas do presente, a providência do passado, a perspectiva do futuro e o propósito da vida. Vamos contemplar isso com os olhos de Davi? A primeira fase, então, os problemas do presente. A oração de Davi parte do seu problema pontual, a perseguição aos seus inimigos. Mesmo tendo servido a Deus com fidelidade durante toda a sua vida, a velhice não o poupou dos problemas, pelo contrário, até acentuou-os. Veja os versículos do Salmo 71, de 1 a 4. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para escutar-me e livra-me. Sê-me a rocha de refúgio onde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, do poder dos perversos, da garra dos opressores cruéis. Esses versículos são quase uma cópia de Salmos 31, de 1 a 3. O momento é de crise e o ancião pede que Deus o ampare em refúgio e o honre perante o povo. Lembremos que Davi é o rei de Israel, um cargo vitalício que exige dele o continuar exercendo as suas funções, mesmo depois de idoso. Pede também pela justiça do Senhor, não por sua misericórdia. Por quê? Parece ser um caso em que Davi está sendo infamado ou caluniado. Mas a sua confiança não está na sua virtude. Está em Deus, que além de justo, é a rocha de refúgio. Minha rocha e minha fortaleza, o único capaz de livrá-lo. Aprendemos com Davi algumas lições sobre os problemas do presente. Primeiro, a oração nasce do desespero, nem tanto da simples decisão de orar. Os problemas e o desespero nos fazem curvar de joelhos, não é mesmo? Só por isso já vale o sofrimento. Ele nos aproxima do Senhor, Ele nos leva aos nossos aposentos fechados para nós derramarmos nosso coração dolorido na presença do nosso Deus. Segundo, mesmo quando estivermos certos, nós devemos confiar em Deus. Ele que é a nossa justiça e rocha de refúgio. Não é o nosso mérito, nem nossa fé, nem ainda a nossa religiosidade. Paulo fala da justiça mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, lá em Filipenses 3,9. Olha que expressão bonita. A justiça que não é minha, mas que procede de Deus baseada na fé. Terceiro, nós devemos orar com os atributos de Deus em mente. Aqui, por exemplo, Davi destaca a soberana providência de Deus, a justiça de Deus, a prontidão de Deus para ouvir seus filhos e o abrigo do Senhor para os necessitados. A lição é clara. Para envelhecer com sabedoria, nós precisamos aprender a orar com os olhos fixos nos problemas do presente, mas ancorados pela fé em Cristo Jesus, como canta o nosso bom e antigo hino de número 386 do Inário Evangélico, Bondoso Amigo.
falta o coração dorido, gozo, paz, consolação, é porque não insistimos com Jesus em oração. Lembra desse hino? Maravilhoso. Nós vamos ver agora o segundo ponto, a providência do passado. Nos versículos de 5 a 13 é que nós vamos refletir sobre essa providência. Davi também nos ensina que envelhece com sabedoria quem aprende a olhar para o passado, identificando a soberana providência do Senhor sobre a vida. Tanto que somos aqui neste salmo compelidos a enxergar a fidelidade do Senhor e, como Samuel, construirmos o nosso próprio Ebenezer e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7, 12. Assim foi que Davi olhou a providência do passado e conferiu que desde a sua concepção no ventre da sua mãe, passando pelo nascimento, a juventude, o Senhor esteve com ele. E não seria agora, na velhice, que Deus o abandonaria. Vamos ver os versículos de 5 a 13. Só tu, Senhor, és a minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo desde o meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre da minha mãe. Sempre te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido a minha força e o meu refúgio. Por isso não deixo de te louvar. O dia todo eu declaro a tua glória. Não me rejeites agora em minha velhice. Não me abandones quando me faltam as forças. Pois meus inimigos falam contra mim. Juntos planejam me matar. Dizem, Deus o abandonou, vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneças distante, vem depressa me socorrer, meu Deus. Traz vergonha e destruição sobre os meus acusadores. Cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Olhar para o passado, para a soberana providência de Deus no passado, como forma de encorajar e fortalecer o coração diante do sofrimento do presente, era uma prática comum entre os salmistas, especialmente Davi. Ouça, por exemplo, o Salmo 22, de 7 a 10. Os que me veem zombam de mim, riem, com maldade balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocada em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tem sido o meu Deus. Também no Salmo 37, 25, que também é um salmo de Davi, diz o seguinte: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Que frase maravilhosa, que versículo cheio de verdade e de promessa. Também no Salmo 92, de 9 a 14, é um salmo anônimo, provavelmente de Moisés, não sabemos, diz assim: teus inimigos, Senhor, perecerão, todos os que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte como boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda dos meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Maravilhoso, aleluia. E também o Salmo 139, nos versículos de 11 a 19, esse salmo que é atribuído a Davi. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando ainda eu estava sendo formado em segredo no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando nem um deles havia ainda. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los.
Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Tinha essa preocupação presente, pela época em que ele vivia. A lição então fica: para envelhecermos com sabedoria, precisamos aprender a orar com os olhos fixos na soberana providência do passado, juntando assim fé, esperança e coragem para enfrentarmos os problemas do presente. Amém. Dos versículos 14 a 21, nós vamos refletir sobre a perspectiva do futuro. O salmista olhou para o presente e disse nos versículos 1 e 2: Em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja envergonhada. Olhou para o passado e disse no versículo 5: Só tu, Senhor, és a minha esperança, confio em ti, Senhor, desde a infância. E olhou para o futuro e disse no versículo 14: Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Então, envelhece com sabedoria quem sabe olhar o futuro com fé na graça futura de Deus. Então, nós vamos ver os versículos de 14 a 21. 14 a 21, que diz assim: Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos da tua justiça. O dia todo anunciarei a tua salvação, embora não seja habilidoso com as palavras. Louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano. Contarei a todos que somente tu és justo. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus. Tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Perceba que o futuro que Davi contempla com os olhos da fé na graça futura de Deus não é um futuro para si mesmo, mas para a salvação das novas gerações e a plena satisfação deles em Deus. Ele reconhece que todas as coisas boas dadas a ele por Deus é para serem empregadas na salvação e santificação do próximo. Deus o ensinou para que ele ensinasse de Deus. Maravilhoso isso, queridos? Portanto, para envelhecer com sabedoria, devemos manter os olhos no futuro, nas próximas gerações que precisam conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo. Estamos nós preocupados com isso, preocupados em passar para as novas gerações esse legado maravilhoso que nós recebemos? E por fim, a última perspectiva é o propósito da vida que está nos versículos 22 e 24 do Salmo 71. Davi termina essa oração com os olhos no propósito supremo da vida, que é adorar e servir ao Senhor com alegria, anunciando-o a todos em todas as nações. Vamos ver os versículos de 22 a 24? Então te louvarei com instrumentos de cordas, pois és fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teus feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar. Envelhece com sabedoria quem tem os olhos fixos no propósito da vida. Adorar e servi-lo na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, é manifestar a glória de Deus, adorando-o e servindo com alegria. Envelhece com sabedoria quem assim entende ser o propósito da vida, a glória de Deus. Nós fomos formados, criados para a glória de Deus. Quem tem sempre isso em mente sabe
envelhecer. Então, queridos, o tempo passa para todos. A idade chega, as forças se vão, os problemas aumentam e nós acabamos sós. Nesse processo, alguns muitas vezes ficam amargurados, ressentidos e frustrados. Só não envelhece assim com a alma doente quem aprendeu a envelhecer com sabedoria, segundo a oração do idoso que nós acabamos de refletir, composta por Davi. Primeiro, tendo os olhos no presente, clamando a Deus. Segundo, os olhos no passado, alimentando a fé na soberana providência de Deus. No passado, Deus nos socorreu. Deus nos deu a provisão necessária. Terceiro, os olhos no futuro, viver para a salvação das próximas gerações. E quarto, os olhos no propósito da vida, que é adorar e servir ao Senhor com alegria. Então, queridos, seja sobre nós a graça do Senhor, ensinando-nos a envelhecer com sabedoria, cheios de Jesus. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles, como nos lembra o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:15. Não desperdice a sua velhice, viva para anunciar o Senhor à próxima geração. Não desperdice a juventude ou o vigor da sua idade. Use sua força para se encher da palavra e vencer o maligno, falando de Jesus e se preparando para envelhecer. O outono da vida nos faz saborear os frutos da nossa caminhada, antes que chegue o inverno em nossas vidas, quando provavelmente precisaremos ser cuidados com o carinho e o respeito que distribuímos durante toda a nossa vida. 1º de outubro é o Dia Nacional do Idoso e nós aproveitamos para nos parabenizar, porque já somos, pessoas idosas, eu e muitos dos que estão me ouvindo, e deixar aquele abraço carinhoso para cada um que está vivenciando pós 60 anos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana maravilhosa, cada dia mais sábios na procura, na busca, no desempenho de aprender a envelhecer com sabedoria. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.